Oi Dani, tudo bem? E aí pessoal, como é que estão todos vocês? Todos bem, eu espero. Bom, dando continuidade aos 12 trabalhos de Hércules, na segunda parte ali do quinto trabalho, que é sobre as aves do lago Estínfalo, nós vamos agora entender um pouco dos símbolos que esse mito nos traz. Vamos começar já diretamente pelas aves. O que essas aves que têm asas de bronze e bico e garras de metal representam? Elas são aquelas palavras que simbolizam sentimentos negativos. São aqueles sentimentos que nós não queremos mostrar que temos, então nós escondemos eles, como ciúme, inveja, arrogância, a irritação. São sentimentos que nós não queremos demonstrar, não assumimos que temos e por isso eles ficam escondidos, não só das outras pessoas, mas também de nós mesmos. Esses pássaros, então, com penas de bronze, representam isso. Assim como quando as palavras que nós falamos ferem aquelas pessoas a quem são direcionadas, as penas de bronze dos pássaros, atingindo os aldeões e os animais que eles caçavam, eles também feriam, em muitos casos até matavam. Matar é um símbolo, né, para acabar com a relação com alguém. Então esses pássaros são isso, são as palavras que representam sentimentos que nós reprimimos e escondemos. A caverna é o nosso inconsciente, é lá onde esses sentimentos ficam escondidos e só saem de lá para se alimentar, ou seja, quando tem alguém que pode ser alvo dessas palavras e desses sentimentos, é que eles saem para ferir, para atacar. O lago, que antes era uma fonte de vida, que servia como local de banho e para matar a sede dos animais e também servia para irrigar as plantações lá dos moradores da cidade, esse lago, ele era vida, mas ele deixou de ser vida. Por quê? Porque era um local que até então ele refletia valores superiores. Ele refletia o céu, refletia o sol, a luz do sol, que representa a razão. E o momento em que ele passou a ser poluído pela ação daquelas palavras e sentimentos negativos, ele deixou de ser fonte de vida, ele então se tornou um lugar sujo, um lugar do qual as pessoas têm medo de se aproximar. Ele já não reflete mais valores superiores, ele se tornou um lugar que não é produtivo, um lugar desagradável. Assim como aquelas pessoas que quando falam coisas desagradáveis, quando se comportam de forma desagradáveis, as pessoas mantêm distância delas. É essa a representação. Então já falamos do lago, dos pássaros e da caverna. Temos ainda a pele do leão de Nemeia que Hércules utilizou. Essa pele foi um avanço que ele teve quando ele enfrentou o leão. Ele precisava se livrar da vaidade, o leão em si representava a vaidade e entre outros sentimentos que não eram assim tão legais que o Hércules tinha. E quando ele conseguiu derrotar esse leão, essa pele passou a ser uma armadura, porque ela era impenetrável. Então ele usando essa armadura significa que ele não é atingido por todas aquelas palavras, todos aqueles sentimentos negativos que são direcionados para ele. De qualquer forma, ainda assim essas palavras podem feri-lo, por isso que ele se retirou. Naquele momento que ele chegou lá no local onde estava a primeira vez que ele foi até o lago e foi atacado pelas 3 aves naquela versão, ele teve que se retirar porque as aves estavam jogando aquelas penas pesadas de bronze contra ele, e se não fosse a pele do leão, ou se tivesse pego uma outra parte do corpo dele que não tivesse ali coberta pela pele do leão de Nemeia, ele teria se dado mal. Então por isso que ele saiu dali. Então representa isso, ele já está um pouco evoluído, ele já não é tão atingido assim por sentimentos, ele já não é tão reativo, mas ele ainda tem algo a aprender. E esse trabalho representa isso. Os símbolos de bronze que foram entregues a Hércules, assim como a orientação para que ele usasse aqueles tampões nos ouvidos, eles são os ensinamentos que nós recebemos quando alguém nos auxilia, alguém nos orienta a como utilizar então a nossa inteligência emocional para refrear essas palavras que representam sentimentos ruins, sentimentos negativos. Então, o símbolo de bronze, bronze é o mesmo metal da pena das aves. A gente já viu isso lá na corça serínea,
que ele seria uma representação do ouro, que é um elemento puro, um elemento divino, mas aqui na Terra, materializado na Terra. Portanto, quando ele se materializa, ele vem para o mundo físico, ele se torna um material que ele não é tão puro quanto o ouro, mas representa o ouro em algum nível de aspecto. Dessa forma, ele apresenta uma dualidade, que pode ser positiva ou negativa. E se a gente souber usar direitinho, ele vai nos prover coisas boas, vai ser uma ferramenta positiva. Mas se nós nos deixarmos guiar sem critério, vai nos levar por caminhos errados, se torna uma ferramenta negativa. Então, os símbolos, com a orientação de Atena, Hércules foi orientado, ele foi ensinado para que ele pudesse enfrentar esses sentimentos. Nós precisamos também nos preparar. É claro que no mito ele parece que tudo acontece no mesmo dia ou do dia para a noite, mas não é assim. Tudo isso leva tempo. Os trabalhos de Hércules, todos eles cada um deles levou em torno de 1 ano para ser realizado. No mínimo 1 ano. É preciso praticar todos os dias para que a gente possa se livrar dessas palavras, desses sentimentos, que a gente possa passar a reconhecê-los e controlá-los. Então, é só um símbolo. Lembre-se disso. É preciso um trabalho diário, reforço todos os dias para que a gente chegue a esse ponto. Mas então Hércules se preparou e foi enfrentar aquelas aves tenebrosas. E com a orientação certa e o equipamento certo, ele conseguiu. Além disso, nós temos ainda mais um elemento interessante aqui. A gente pode, em um certo nível, identificar essas aves como sendo aqueles pensamentos intrusivos que todos nós temos, que às vezes a gente fica pensando, de onde é que veio isso? Por que eu pensei nisso? São pensamentos que surgem sem a nossa vontade, sem a nossa consciência, e quando nós percebemos, eles já estão lá e muitas vezes acabam nos guiando, nos levando aí para caminhos errados. Eles são maus conselheiros, esses pensamentos. Eu estava lendo um livro há alguns dias atrás, esse livro, eu acho que essa parte do livro pode se encaixar bem aqui nesse ponto, porque o autor, ele fala que nós temos 3 tipos de mecanismos que criam pensamentos. Um deles é o eu, que é o consciente, mas tem outros mecanismos que são inconscientes, que estão relacionados às experiências passadas que nós tivemos, relacionadas ao que nós aprendemos com os nossos pais. Então isso é interessante a gente estar ligado. O que é pensamento meu, qual pensamento que me pertence e quais são aqueles pensamentos que surgem de forma automática por causa do meu histórico, por causa das coisas que eu vi, presenciei, que foram me ensinadas, que nem sempre são corretas, mas que acontecem, e a gente tem que aprender a reconhecer para poder enfrentar. Além disso, a questão das aves, tem uma versão ali em que o Hércules encontra 3 aves quando ele se aproxima do lago. Nessa versão, essas aves, cada uma delas representa palavras também, mas são tipos de palavras diferentes. Numa delas, então, a primeira ave representa aquelas palavras que são vazias, palavras que são ditas sem significado ou sem motivo. Sabe aquelas pessoas que falam e não dizem nada, não agregam nada, falam por falar, que se elas tivessem ficado quietas, o resultado seria o mesmo? Então essa é aquela primeira ave. Então nós temos que aprender a falar o que é necessário, a pensar antes de falar e dessa forma falar aquilo que é importante, que vale a pena ser dito, sem aquele desejo de só falar porque tem que ocupar um espaço, porque precisa falar. O segundo pássaro que Hércules enfrentou ali já representa o indivíduo que usa a palavra para falar somente na primeira pessoa do singular, ou seja, no eu. É aquele indivíduo que é egoísta, que pensa somente em si. Ele não consegue direcionar uma palavra ao outro, direcionar um pensamento ao outro. Tudo é o eu. É eu mereço, eu preciso, eu quero. É também algo que nós precisamos nos livrar para podermos avançar, progredir como pessoas, assim como Hércules estava fazendo. E o terceiro pássaro que ele enfrentou nesta versão do mito, ele exemplifica, ele materializa ali palavras que nós usamos e direcionamos para as pessoas mesmo quando sabemos que essas pessoas não querem falar daquele assunto, não querem tocar naquela ferida.
São palavras que despertam, que tocam pontos sensíveis das pessoas e despertam um lado que elas não gostariam de mexer naquele momento, que elas não estariam prontas para mexer naquele momento. E que nós devemos evitar, sabendo disso, tendo esse conhecimento que essas palavras despertam isso na outra pessoa, nós devemos evitar. Então esse é o terceiro pássaro. Depois que Hércules venceu esses 3 pássaros, derrotou os 3, é que ele foi enfrentar todo o resto daqueles pássaros, que seriam também outros sentimentos negativos, mas que não eram tão fortes, assim, tão significativos naquele momento, naquele exemplo. Para mim ou para você que está assistindo, poderiam ser outras palavras, outros sentimentos. Mas esse mito todo, a gente vê que ele está relacionado a palavras, aos sons, né? Tem os símbolos, tem os pássaros que ficam grasnando, a questão do bronze, o som que o bronze faz é um som que é profundo, o símbolo de bronze faz um som profundo que toca lá no fundo, ele vibra de uma forma diferente. E as palavras também vibram. A vibração da palavra ela nos traz um direcionamento, uma força, um poder. Então é preciso que nós saibamos usar isso, que palavras que estamos usando, saibamos que sentimentos essas palavras transmitem, reforçam, e para que dessa forma a gente possa direcionar o que é bom para nós. Saber ouvir o que importa, saber não ouvir aquilo que é supérfluo, ou aquilo que machuca, ou aquilo que pode simplesmente nos atrasar. Ouvir o que importa, ter uma audição seletiva, não ser reativo. Esse é o ensinamento que este mito nos traz. Agora eu já vou dizer uma coisa, vai ser difícil, eu não consigo me lembrar de uma situação em que eu tenha conseguido fazer isso. Eu vou tentar me lembrar. Não sei se vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou ter que procurar alguma outra história aí, certo? Mas eu conto que vocês vão entender isso, porque tem coisas que não é fácil e muitas vezes talvez eu nem queira, né? Talvez eu esteja aqui nem querendo admitir isso porque não é o momento. A gente tem momentos da vida em que a gente consegue ou não falar de determinadas coisas. Mas se alguém tiver alguma ideia sobre uma situação dessas, pode trazer, pode me contatar, me manda ali que eu falo aqui no próximo episódio, que vai tratar justamente disso, de um exemplo prático do que o mito nos ensina. Por enquanto é isso. Espero que estejam gostando. Dani, espero que tu esteja gostando. Pessoal, espero que estejam gostando. Quem ainda não clicou ali para seguir, para se inscrever no canal, vai ali, se inscreve, tanto aqui no YouTube quanto quem está acompanhando lá pelo podcast, né, o Personalcast, que está lá no Spotify, né, que é Personalcast Mitologia. Vai lá, segue lá, se prefere só ouvir, ou segue aqui, ou segue nos dois. Para mim tá ótimo, tá valendo. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus.